Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Papo de Urocast, podcast oficial do Papo de Uro. Nosso intuito aqui é conversar além da urologia e apresentar principalmente a pessoa por trás do urologista, né? Para trazer a mensagem, as nuances, a trajetória, para você aí, ouvinte, que com certeza vai se inspirar muito nessa conversa, como a gente se inspira. Meu nome é João Fuzeta, eu sou um dos hosts aqui do podcast, junto com o meu clã, o Joca, e também o Pedrão, que está ausente aí hoje, mas representando um representante de peso também aí, Diogão, para participar dessa conversa com a gente. E apresentar aqui agora nada mais, nada menos que Dr. Leonardo Seligra. Dr. Leonardo Seligra, ele fez a faculdade de medicina no ABC, ele fez residência de cirurgia geral no ABC, fez urologia no ABC, ele fez o fellow no ABC de andrologia e reprodução humana. Então, assim, o cara a cria. A cria de Santo André. A cria de Santo André. E é uma honra, um prazer inenarrável, assim. Se eu fosse ficar apresentando aqui, ia dar uma linha grande, mas primeiramente agradecer, assim, uma grande honra estar conversando com o Dr. Leonardo hoje. E, assim, já querendo passar a palavra pro doutor, eu queria saber, assim, o que tem de tão bom em Santo André para você ficar tanto tempo assim em formação? Primeiro, obrigado aí, né, João? Obrigado, Joca, João, Diogo, Pedro, que não pôde estar aqui com a gente, pelo convite. É sempre um prazer poder conversar sobre urologia, né? E principalmente saber que a gente pode contribuir com alguém, principalmente com a formação, e tentar ajudar aí nesses passos que não são longos, né? Você resumiu aí um pouco a trajetória. Então a gente entra na faculdade de medicina lá atrás e a gente não tem muito para onde a gente vai seguir, né? Então é sempre bom a gente ter um tutor, ou ter um caminho, ter um guia por onde a gente se tentar seguir um caminho que a gente acha adequado. Santo André é onde eu nasci, né, João? Então eu sou meio suspeito para falar. Santo André, a vida ficou um pouco mais fácil para mim quando eu passei na faculdade de Santo André. Eu entrei na faculdade em 2000, né? E como todos vocês, provavelmente vocês prestaram mais de uma faculdade e devem ter passado, se Deus quiser, em mais de uma faculdade e tiveram a opção de escolher entre uma, duas opções. Comigo não foi diferente, eu passei em diversas instituições privadas e cheguei a frequentar, eu entrei em Mogi, comecei a frequentar Mogi, depois eu entrei em Santos, e aí, como eu morava em Santo André, era uma expectativa muito grande que eu passasse lá na faculdade. E aí eu tenho um viés, né? Porque conforme você vai frequentando o curso, você vai começando a entender o que é bom e o que é ruim. Eu não sei, até para entrar um pouco no papo com vocês e trazer vocês um pouco para o papo aqui também. Eu não tinha médico na minha família, então a minha referência sempre foi o que eu ia encontrar na faculdade. Até agradecendo que Joca, o Diogo, hoje é aluno de medicina. Vocês têm médico na família? João, Joca, como é que é para vocês? Eu fui o primeiro médico da família, doutor. Primeiro médico, eu não tenho ninguém na família para ter aquela referência da área da medicina. E tudo foi novidade para mim. Tudo foi conhecimento, conhecimento. Até que no sexto período da faculdade eu conheci a urologia. E ali, naquele dia, eu falei: é isso. Daí em diante, não pensei mais em nada, aquilo, e foi batalha. Eu já tenho alguns médicos, mas, tipo, próximo mesmo assim, começou a ter recente agora, tipo, começaram a se formar, o pessoal da minha geração mesmo. E aí eu tô nesse caminho também. A E minha, você, João? eu tenho um amigo do urologista, amigo não, um colega do urologista e um inimigo do urologista, né? O colega do urologista é quem? O pediatra, né? Minha mãe é pediatra, então tá aí, né? Colega do urologista. E tem um inimigo também, meu pai é ginecologista. Então, Então mas assim, foi até meio estratégico a minha escolha na urologia para para entrar junto equilibrar. nessa família aí, mas engraçado demais. Isso aí ajuda, com certeza, ajudou muito na decisão e até puxando, já que o senhor já entrou nesse assunto, também queria falar que o nosso público
comentar para quem está ouvindo que nosso público são residentes de cirurgia geral, residentes de urologia, urologistas recém-formados são o nosso maior público, e os urologistas que já estão no mercado também, mas então, assim, já que a gente começou nesse assunto, eu queria até passar a palavra para o senhor com uma pergunta, assim, o que trouxe, qual que foi a influência, assim, dentro da medicina para você escolher urologia na sua carreira? Então, primeiro, não precisa me chamar de senhor, não, pelo amor de Deus, senão você me envelhece muito mais e não é a ideia. A ideia é a gente manter jovem. Como eu falei, né, a gente precisa de uma referência na carreira, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu não tinha essa referência médico na família, eu entrei na faculdade achando que o médico tinha que usar estetoscópio, então eu achei que eu ia fazer cardiologia, né? Médico era quem usava estetoscópio, então era cardiologia a minha especialidade. E aos poucos eu fui vendo que para o meu perfil, para minha personalidade, algo devia ser relacionado à cirurgia, né? Existe uma personalidade do cirurgião em relação à resolutividade, em relação à habilidade técnica, por que não, né? Destreza manual, inspiração em relação até à própria questão de procedimentos. Então, eu já percebia que precisava ser algo que tivesse uma especialidade cirúrgica. E eu fui influenciado pela boa qualidade da urologia na minha faculdade, né? Então, a urologia no ABC, ela vem de gerações que transformaram hoje, sem falsa modéstia, numa das melhores faculdades de urologia do Brasil, né? E concorrendo aí com muito poucas opções aqui no estado de São Paulo, e eu não conheço tantos outros estados, mas eu entendo hoje que está ali entre as 3 ou 2 melhores residências de urologia do país. E isso é um viés, né? Você estando nesse lugar e você vendo esse tipo de situação e percebendo que você gosta desse tipo de assunto, você acaba tendo uma opção boa para achar que é legal participar daquilo, né? Só que a gente tem os funis para passar, né? Então a gente passou no funil do vestibular, né, em medicina, que não é fácil. A gente vem para um outro funil que é cirurgia geral, e depois a gente tem um outro funil que é residência médica, e depois a gente tem um outro funil que é fellow, e depois a gente tem um outro funil que é trabalhar em algum lugar, né? Então a gente tem muito funil na frente aí, então a gente acaba tendo que traçar objetivos e dentro desse traçar objetivos ter estratégias possíveis para isso, e cada situação te obriga a situações diferentes, né? Então, é lógico que eu tive essa facilidade de o meu ambiente ser propício para isso e ter uma boa formação como faculdade, ter uma boa formação como residente de cirurgia geral, e que propiciou eu poder disputar e concorrer uma vaga num bom serviço, né? Então, acho que isso que acabou facilitando. E urologia, para quem está aí na graduação, às vezes até hoje mudando a graduação, ela não é mais tão cartesiana, tão fechada em especialidades como era antigamente. Hoje tem uma visão bem mais ampla, bem mais de um contexto generalista, né? A urologia é uma especialidade muito abrangente. A urologia atende criança, a urologia atende mulheres, atende homens. A urologia, se você não quiser ser cirurgião, você pode ser clínico o resto da vida. A urologia, se você quiser, você pode transformar a vida das pessoas em relação até a parte não doença, né, em prevenção de saúde, não só em tratar doenças, mas como prevenir doenças. Então, eu acho que a urologia acaba sendo uma questão muito completa, né? Então, como eu venho desse cenário de não ter uma referência de médico, de achar que o médico usava estetoscópio, então eu precisava entender algo que eu me completasse. Eu acho que a urologia acaba sendo uma das especialidades mais completas nesse sentido, né? Acho que por isso que urologia passou pelo meu caminho. Acredito que não tenha sido diferente para vocês, né? Doutor, só pegando um gancho aí, só para aprofundar um pouco, e por que a andrologia e a reprodução humana?
Porque, assim, Antes até do Seligre entrar nesse assunto, só vou pontuar uma coisa aqui. De fato, primeira coisa, a urologia é fascinante, não tem como. Dentro da residência de cirurgia geral, mesmo quem tem muita gente gosta muito da urologia, mesmo quem não quer urologia como a sua especialidade cirúrgica, fica tentado, porque assim, é fascinante, a resolutibilidade dos casos é muito grande, a rotatividade de enfermaria é grande, assim, tem muitas vertentes na urologia, e isso torna fascinante mesmo, assim, dentro das especialidades cirúrgicas. E só falando também da escola, né, a Faculdade de Medicina da ABC, sem dúvidas alguma, é a top 3, se não a top 2 do país. Eu vim de fora, né? Eu não fiz faculdade aqui em Ribeirão, não fiz cirurgia geral aqui também, eu vim de fora, mais do interior. E o meu desejo, assim, eu fiquei 2 anos trabalhando aí na pandemia e estudando, almejando uma grande escola, porque eu queria estar junto com as grandes personalidades, porque eu queria saber o que tem, o que acontece para esses lugares de referência serem tão assim, prestigiados. Então, eu queria estar no meio de grandes profissionais para conseguir desenvolver a minha melhor personalidade dentro da minha área, entendeu? Então, assim, a Faculdade de Medicina do ABC, eu almejei bastante uma vaga lá. E assim, eu que acabei, né, faz 2 anos que acabei de sair de um vestibulando da urologia, posso dizer que posso estar enganado, mas se não, a ABC é a prova mais concorrida do país. A, a, a porcentagem de acerto entre os candidatos, assim, é absurda. É uma disputa, assim, acirradíssima, porque todo mundo quer estar num grande hospital ao lado dos melhores. E sem dúvidas, isso abre portas, abre cabeça, abre tudo, né? Eu sou fãzaço do ABC, eu acompanho Também. o Urocast do ABC, assim, assiduamente, e não só na formação, né, mas o que a faculdade contribui para cuidar da saúde da urologia no país é um absurdo. Então, sem dúvidas alguma, a faculdade é gigante. E antes até de falar do fellow da andrologia, Joca, eu queria saber, assim, brevemente, como é que foi sua experiência na cirurgia geral? Acredito que você deve ter feito 2 anos, né, da cirurgia geral, hoje está mudando para 3 anos, mas acredito que você deve ter feito 2 anos, brevemente, e mais destacadamente, aí, como é que foi a sua residência de urologia, né? Como é que você lembra, como é que foi os trancos, barrancos, as experiências e até chegar na urologia, na residência? Perfeito. Eu acho assim, primeiro, obrigado, né? É importante a gente ter esse feedback de entender que o que a gente está fazendo é algo que realmente repercute. E quando eu digo que a gente está fazendo, a gente não faz só pelos nossos residentes, eu acho que a gente faz pela urologia, a gente faz pela especialidade como um todo, a gente cresce como urologistas, né? Como grupo. Então, acho que isso é uma questão importante e em breve vocês serão urologistas. Como você falou, a residência de cirurgia geral hoje está mudando. Na minha época eram 2 anos. Se vocês entrevistarem pessoas mais antigas, era outros mais antigos não tinha, e era eventualmente direto o curso de urologia, enfim. Mas eu acho que a gente tem, para pessoas que estão como eu, assim, já num grande centro, a gente tem um problema psicológico grave para lidar, que é achar que a gente tem obrigação de estar sempre no grande centro, né? Do mesmo jeito que você contou uma história importante de objetivos, de expectativas, de procurar centros acadêmicos de referência, nós que já estamos lá, a gente fica com uma expectativa ainda maior, porque fala, poxa vida, eu já estou aqui,
eu preciso continuar aqui, eu preciso me manter aqui, né? E porque eu já estou vivenciando isso. Então, era sempre um desafio. Sabe aquele desafio do filho mais velho, de provar para o pai que você pode, que você consegue, que você dá conta? É um pouco essa sensação, né? Então, eu acho que também fica como recado, né? Fica como recado para quem está vindo aí, almejar estar sempre vinculado a um serviço de residência médica acadêmico, porque quando você for comparar serviços de residência, você pode falar assim, eu quero operar muito, né? E o viés de quem quer fazer urologia é porque tem essa mentalidade do cirurgião, do quero operar, do preciso operar, e esse conhecimento de capacidade técnica é, sim, importante. E, às vezes, você acaba optando um serviço em detrimento do outro, porque acha que num serviço você vai operar mais, né? Ou vai ter mais acesso a tecnologias, que é tão importante quanto. Mas eu acho que é muito importante você estar num ambiente acadêmico onde você também pode aprender com estudo científico, com pesquisa, que eu acho que é um ponto importante que tem que estar na visão do médico que quer fazer urologia lá na frente, vivenciar e participar de pesquisa desde a graduação. Hoje eu participo da seleção dos residentes, a gente entrevista os residentes, os candidatos à residência, e como você falou, a residência hoje, pelo menos lá no ABC, ela é muito concorrida, os candidatos estão muito bem preparados e a seleção é por pequenos detalhes, e estar envolvido em pesquisa desde o começo é um detalhe importante que faz diferença. Então, na residência de cirurgia geral, eu acabei sendo um pouco menos amplo em escolhas do que foi na medicina por causa disso. Eu procurei prestar faculdades onde tinham acesso acadêmico. Então, eu prestei Unicamp, eu prestei a USP, eu prestei Ribeirão, eu prestei serviços ligados à faculdade. Então, Santa Casa, Escola Paulista de Medicina. Eu nem fazia muita questão de não estar em serviços que não fossem acadêmicos, né? E nesse quesito também é importante até você se preparar para essa prova específica de cada lugar que você quer fazer, que a gente sabe que as provas são feitas de maneiras diferentes, relacionadas ao serviço, né? Então isso é importante. E aí, então, no meu serviço de residência já foi voltado bastante para essa questão de preocupação tanto acadêmica quanto produção. A gente tem um diferencial na Faculdade de Medicina do ABC, que a gente não é uma região, por exemplo, Ribeirão, né? Se atende à cidade de Ribeirão ou provavelmente, às vezes, só o seu hospital, porque tem o serviço da Santa Casa, tem o outro serviço de Ribeirão, que às vezes é até vinculado a um serviço privado, e aí você está ali naquele pequeno serviço. Nós atendemos o SUS de 3 municípios, pelo menos. Santo André, São Bernardo e São Caetano, que dá a origem do ABC. Então, isso dá um volume de atendimento muito grande. Então, a gente conseguia conciliar a parte teórica, prática, de uma maneira bastante saudável, né? Então, a residência de cirurgia geral é puxado, você tem que entender como sendo um momento puxado, como sendo um momento de você aprender, de você ter essa consciência técnica de que você precisa realmente aprender a operar, mas também precisa aprender a conduzir um paciente, a ver um pós-operatório, atender um consultório. Então, isso é uma mentalidade que tem que trazer do internato, né? A gente também vê uma mudança de personalidade dos alunos e que precisa fazer cursinho, de que eu preciso saber a teoria para poder fazer a prova, e acaba deixando de lado um pouco da vivência prática do atender o paciente, do acolher o paciente. Na minha faculdade, eu fiz uma apendicectomia no 6º ano, né? Eu drenava tórax no 5º ano. E hoje, às vezes, você vê pessoas que mal dão ponto, mal fazem sutura se formando. Então, é um conceito muito importante para quem está vindo. E na residência de cirurgia geral não é diferente. O que acontece é que hoje a gente tem uma geração que tem vivenciado, e isso na urologia é mais evidente, a questão tecnológica de uma imersão muito grande na medicina. Então, cirurgia laparoscópica, cirurgia hoje com acesso assistido por robô, né, que está começando a vir disponibilizado para as residências também. Então, essa presença da tecnologia também é algo que faz com que, de repente, precise um estágio de residência de 3 anos de cirurgia para ter uma vivência prática.
a questão do crescimento dos serviços, né? Depois vocês vão perguntar do fellow aí, que eu vi que o Joca já quer fazer essa pergunta do porquê veio a andrologia, mas se tem um fellow, então tem um fellow concorrendo por procedimento, tem um fellow concorrendo por participar do atendimento, e aí tem o subespecialista, e aí o subassistente, e o assistente maior, e o professor titular, e todo mundo concorrendo por aquele aprendizado, por aquele momento que, em alguma circunstância, vai ter que acabar sendo dividido, né? Então, acho que esse contexto de aumentar também vem um pouco nesse cenário, né? O que é uma situação importante, que impacta na decisão de quem quer fazer urologia, porque quando o cara entra na faculdade, ele já sabe que são 6 anos. Se quando ele acaba a faculdade ele quer fazer urologia, hoje são no mínimo mais 6, sem contar uma subespecialização de fellow. Então isso precisa estar bem claro. É mais difícil isso. Se você pegar indivíduos que têm dificuldades financeiras, isso vai impactar, porque aí ele vai ter que parar 1, 2 anos para trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder fazer um pé de meia, para conseguir depois fazer uma residência bem feita. E o que também me facilitou de novo estar em Santo André, porque eu sendo de Santo André, minha família era de lá, então o custo acaba sendo mais fácil, o dia a dia acaba sendo mais fácil, o suporte familiar nessa fase de residência que a gente reza para acabar, mas a parte boa é que tem fim, então residentes que estão aí saibam que acaba a fase ruim vai piorar depois, vocês não sabem disso, vai piorar depois que acaba a residência é a melhor fase da vida, mas acaba. E na residência de urologia, assim, a gente conversou com alguns outros colegas e eu vivencio um pouco isso aqui, acho que eu acredito que o Joca também, né? O fim da residência, né? Aqueles questionamentos. O R5 tá ali sofrendo, louco para acabar, mas na hora que começa a chegar no fim, já fica meio pensativo e tudo mais. E acho que até para eles, né, para a galera que tá ouvindo a gente e tudo mais, mas como que foi durante a residência de urologia? Em que momento você se planejou e falou assim, não, no R5, depois do meu R5, eu pretendo estar fazendo fellow, eu quero me inserir aqui, eu quero... Como é que foi esse planejamento? Porque não é uma coisa fácil, assim, né? Acho Não que... E não é uma coisa que dá para deixar para a última hora também, né? É uma coisa que a gente tem que se programar para saber aonde a gente quer estar, para a gente conseguir correr atrás disso, né? Então, que momento da residência de urologia que você pensou assim, não, no fim da meu R5 é isso que eu vou seguir? Como é que foi para você? Primeiro eu tenho que dizer que isso não tem uma resposta certa para dar uma receita de bolo para como vocês devem fazer, porque isso depende muito do momento de vida de cada um, da estrutura familiar de cada um, da estrutura financeira de cada um. E eu até vou pedir licença aqui para vocês para fazer uma referência. Tem um podcast que a gente acabou de gravar, que já acabou de sair, a gente está gravando agora para o pessoal ter referência em março. Então, depois, se vocês forem lá no podcast da ABC, Urocast ABC, o professor Sidney gravou um podcast sobre esse tema, com 3 egressos nossos. Já até ouvi o podcast. Então, um que está no Piauí, que é hoje presidente da SBU Piauí, que é o Pablo, o Tourinho, que é outro fenômeno da urologia que está em Salvador, que é ex-residente da ABC, e o nosso fellow que acabou de se formar agora, o André. São situações e momentos de vida diferentes e raciocínios diferentes, né? Então, para mim, para dar o exemplo de como aconteceu para mim, eu me casei no R1 de urologia. Então, vocês que são residentes hoje, imaginem o que é você estar num novo momento de vida no R1 de urologia, que talvez seja mais difícil que o R1 da cirurgia geral em relação a comprometimento, a responsabilidades. Cobrança. Né? Sem dúvida. Cobrança. E aí, exato. E aí, de repente, eu resolvi que eu queria mais um desafio para mim e resolvi casar. É lógico que facilita porque era uma pessoa que já estava comigo há bastante tempo, a gente se conheceu na faculdade, e isso já foi um processo natural, né?
Mas aí vem uma mudança em relação a domicílio, vem uma mudança em relação à necessidade financeira, vem um monte de mudanças. Então, e existe também a questão de novo, como é o seu serviço, como o seu serviço está projetado para te ensinar isso, né? A gente critica muito hoje a faculdade de medicina que não ensina o aluno a saber se ele quer um consultório ou se ele não quer um consultório, se ele quer trabalhar como médico ou se ele quer ir para a indústria farmacêutica, se ele quer virar gestor ou se ele quer virar assistencial e pesquisador. Mas na residência também não. A residência não diz para a gente, olha, é melhor você ir por esse caminho ou por aquele caminho. De novo, o papel do tutor é muito importante. E é importante você se espelhar em alguém que está na sua rota, né? Na sua trajetória. E aí, de novo, eu tive a felicidade de, no meu serviço, né, onde eu estava trabalhando, ter muito boas referências na área da andrologia, né? Então, eu tive lá Dr. Celso Gromatsky, eu tive Dr. Sidney Glina, né? E tinha já informação ali há algum tempo, um grande serviço de reprodução humana, que é o Instituto Ideia Fértil, que também é referência hoje no Brasil em relação a tratamento de reprodução humana. Então, isso me trouxe um olhar diferenciado para algo que nem todo mundo fazia, né? Então, a questão da fertilidade veio como pensar em algo que nem tanta gente fazia assim, e eu tinha a oportunidade de fazer aquilo num grande centro. E na andrologia, na continuidade do entender que o médico urologista é completo. E a andrologia também é isso, é médico clínico, que se quiser pode ser cirurgião, que se quiser pode fazer só prevenção, se quiser pode tratar a doença, né? Então acabou encaixando nessa mesma personalidade e a oportunidade de ter essa estrutura ali pronta para mim. Porque como eu sendo do ABC e eu estando em São Paulo, eu querendo continuar em São Paulo, eu precisava ser bastante diferenciado em alguma coisa. É diferente se de repente você pode voltar para alguma estratégia, para alguma estrutura, onde você já tenha uma porta aberta, né? Você já tem ali um grupo que já vai te acolher, que você já sabe que você vai trabalhar com esse grupo e você pode voltar para lá. Então, de repente, você é de Recife e você quer voltar para outro lugar que você de origem, se vocês escutarem o podcast, vocês vão ver, o Pablo queria voltar para o Piauí, o Tourinho queria voltar para Salvador, e isso faz diferença na hora dessa escolha, né? Se eu fosse só mais um urologista, como todos os urologistas que querem operar e que querem fazer robô e que querem fazer laparoscópica, talvez eu ficasse na mesmice de tudo e não conseguiria trazer esse diferencial que de certa forma eu tenho um pouco, tá? Santo André é um pouco do lado de São Paulo, mas tem um gap de gerações aqui muito grande, né? Então, eu hoje, ainda bem, tenho um consultório cheio, referenciado nessa especialidade de andrologia, mas é porque teve esse gap aqui. Então, pode ser que as próximas gerações tenham que entender outros cenários, entender outros contextos, e como funcionaria isso, né? Mas só para vocês entenderem, no meio do caminho dessa formação, eu fiquei 1 ano no Exército. Ainda? Então, eu quando acabei a cirurgia geral, eu fui convocado de livre e espontânea pressão para compor as fileiras do Exército, porque precisava organizar a cirurgia geral do Hospital Geral do Exército. Eles convocaram naquele ano 5, 6 cirurgiões que tinham adiado o serviço militar, e eu fui um deles. Então, eu acabei adiando em 1 ano ainda a minha formação por estar 1 ano no Exército. Não foi ruim, eu porque tinha passado. eu já tinha passado em Uro, já tinha passado trancou, em né? Aí eu tranquei, e eu falo até hoje, tem um colega que passou na residência do ABC, porque eu tranquei, eu falo até hoje, você deve sua vaga a mim, hein? Então você tem que me agradecer o resto da vida. Alguns anos desses. É bom que aí deu para o senhor dar uma trabalhada, pelo menos 1 ano, né? Dar uma organizada a mais. Exato, Tem outra não foi de experiência. todo ruim. Não foi de todo ruim, experiência de vida, experiência de acúmulo, que me permitiu, inclusive, poder casar no R1, senão eu não ia ter dinheiro para casar, então ajudou um pouco nesse sentido. Junta um trocado, né? Exatamente. Não, muito legal essa análise, né? Assim, hoje posso estar errado, né? Mas assim,
as coisas na urologia estão, assim, crescendo muito rápido na parte da tecnologia e da inovação. E muito disso, os holofotes, né, estão para cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva. E acho muito legal e interessante essa escolha, porque, sem dúvidas, no mercado existem muitos mais urologistas procurando se especializar em cirurgia minimamente invasiva do que em reprodução. Então, você entender isso, você entender o cenário e entender a potência que tinha a escola, né, para você conseguir se especializar nessa área, sem dúvidas, fez parte de uma decisão, mas uma estratégia até para você se diferenciar nesse nicho, né, da urologia. O senhor estava falando e eu estava concordando com tudo, porque justamente o que o senhor estava falando é o que eu penso. Hoje em dia, muita gente, a galera está muito voltada para robô, para a parte laparoscópica e tal, e a andrologia em si já é uma paixão minha antiga. Então eu já tenho uma... Joga sempre fala na E a mais... andrologia. Ó, E quando ele queria perguntar, eu já sabia. Ele tá super ansioso para saber por que andrologia. Exatamente, eu estava doido para perguntar justamente isso, porque desde que eu formei, ou desde que eu pensei em urologia, eu gosto de tudo de uro. A uro é um leque absurdo. O que você quiser fazer, você faz, de opção e etc. Mas a andrologia sempre teve aquele lugarzinho especial no coração. Para mim sempre foi assim, eu sei que já é uma coisa que é o que eu vou querer pro resto da minha vida. Apesar que eu gosto de tudo, né? Agora, uma dúvida como estudante mesmo. A gente sempre ouve falar na questão do exército, da questão financeira, que é uma forma de se organizar, até você consegue passar na prova da residência e consegue um ano trabalhando. Mas, tipo, como eram os plantões? O que é que o senhor fazia no exército? Como era a rotina lá? É diferente o momento que eu fui, Diogo, porque eu fui como especialista, né? Na minha época acontecia diferente o exército também, e em cada estado funciona diferente o exército. Então também é importante que cada região você entenda como é que funciona o seu local. Em São Paulo, na minha época, eram algumas faculdades selecionadas e nem todo mundo precisava ir, existia muita gente que era voluntário, entre homens e mulheres, por conta desse cenário. E, na verdade, era uma grande dúvida. E como não era obrigatório, tinha uma prova, ninguém queria ir fazer o exército lá em Tefé, né? Na, na A cabeça do divisa cachorro. na divisa do Amazonas, ninguém queria ir para lá, né? Então, assim, era difícil. Então, como corria esse risco, e eu já estava nessa percepção de que, poxa, já estou bem encaminhado, estou em Santo André, moro com a minha família, estou prestando residência de cirurgia, vou adiar o máximo que eu puder e vou adiando. Que depois eu achei que foi uma grande besteira, né? Conversando com as pessoas hoje, é justamente desse jeito que você falou. O exército tem vários ganhos. Tem o ganho pessoal, de você crescer como pessoa, entender como funciona uma instituição em relação a regras, a hierarquias, independente de quem goste ou não aqui do exército como instituição. Mas isso é importante, porque quando eu fui para lá como cirurgião geral, olha que engraçada essa passagem. O capitão do CPOR lá, né, estava entre nós vários especialistas, tinha especialistas que tinham feito infectologia já, 2 anos de clínica, mais 3 de infecto, tinha os recém-formados. O capitão chegou, aqui vocês vão aprender hierarquia e disciplina. Para quem já passou por uma faculdade de medicina de calouro, para quem já passou por um R1 e R2 de cirurgia e estava já entrando na urologia, hierarquia e disciplina era a coisa que eu mais sabia, já tinha isso como conceito, né? Então, de repente, quando você entra logo depois de formado, é um momento interessante de vida, de aprendizado. E como enriquecimento, né, como fator material, parece ser interessante porque o soldo é muito bom, comparado a um plantão normal, né? O valor do soldo é bem razoável em relação ao que te obrigam a fazer como plantão.
existem dias livres, existe uma facilidade de você também trabalhar em outros plantões próximo da cidade que você servir. Então, é também uma estratégia muito boa. É lógico, tem gente que já tinha o espírito aventureiro, então queria ir para o batalhão já do Exército, fazer curso de paraquedista, fazer curso de atirador de fuzil. E tem gente que às vezes prefere só fazer o atendimento médico mesmo e ficar num posto de saúde de atendimento. Então, isso também vai um pouco do seu perfil, né? O senhor serviu aí em São Paulo mesmo? Eu servi em São Paulo, porque como eu era especialista, eu servi no Hospital Geral do Exército de São Paulo, que hoje chama Hospital Militar Diário de São Paulo, que inclusive tem serviço de residência hoje de cirurgia, de urologia, inclusive. Legal. E não, muito legal. Eu vim do Mato Grosso do Sul, minha cidade é fronteira com a Bolívia, e lá tem as Forças Armadas e a galera vai bastante para lá também, mais como recém-formado, né? Mas todo mundo sofre, tem uma parte de hierarquia e tudo mais, mas é uma experiência que todo mundo que passa fala que valeu a pena, que é um aprendizado de hierarquia, de disciplina, e isso ajuda muito para a carreira, né? Para qualquer carreira, mas assim, para a parte da medicina, isso na trajetória, né? Médica, residência, hierarquia, disciplina, pontualidade, isso aí tudo é importante. E agora, assim, puxar a sardinha um pouco aí pro lado da andrologia. O Joca até ficou com vergonha de perguntar, ele falou para eu perguntar como se fosse eu. Então vou fazer a pergunta aqui, não vou falar quem foi, mas enfim. Como que eu faço para saber se eu tenho ejaculação precoce? Você sabe que isso que você falou, o meu amigo perguntou, é até um projeto de extensão lá da Faculdade da Medicina ABC, dos alunos, justamente isso, né? O meu amigo perguntou. A andrologia tem essa questão. A andrologia tem essa questão de ter muito tabu envolvido, né? A gente vive numa sociedade onde o crescimento pessoal ainda é muito lento em relação a entender particularidades individuais, em relação a entender crescimento, em relação a entender o conceito de saúde, né? O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o equilíbrio biopsicossocial, né? Então, esses preconceitos que às vezes trazem dificuldade até em você dar um diagnóstico para o indivíduo, ou o indivíduo achar que tem ou não um problema, e quando se envolve tabus, eu acho que isso também é uma outra missão, que eu também tenho como uma missão pessoal, porque além de tudo essas formações, hoje eu também sou bastante engajado nas sociedades, né? Hoje eu sou tesoureiro, segundo tesoureiro da Sociedade Brasileira de Urologia da secção São Paulo. Eu sou um dos membros da Comissão de Seleção e Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Urologia e sou secretário na Associação Brasileira de Estudos em Saúde e Medicina Sexual. E eu acho que uma das missões que a gente tem é entender que a população precisa ser educada em relação à saúde, né? Então, por isso que eu vejo sempre com muito bons olhos projeto como esse de vocês, um podcast, e por isso que a gente desenvolveu isso também na sociedade e no ABC. Eu vejo com bons olhos quando tem boa informação na rede social, para a gente ir contra fake news, contra desinformação, contra, às vezes, até exercício legal da medicina, né? Mas isso faz parte da educação da população em relação à saúde, né? Quantas vezes a gente não fica aí se questionando: esse paciente devia estar no pronto-socorro ou devia estar no posto de saúde? Esse paciente devia ser encaminhado para um especialista ou para o generalista? Então, a população precisa saber um pouco disso. Então, toda vez, falando um pouco dessa sua pergunta, se foi para brincar com o Pedro ou não, se foi para trazer esse assunto mesmo para o assunto, com o Pedro não, com o Joca, toda vez que o indivíduo se sentir desconfortável com alguma coisa, ele tem que procurar uma ajuda. E pode ser uma ajuda profilática, né, preventiva, ou pode ser uma ajuda já para tratamento, né? Então, ejaculação precoce talvez seja hoje um dos maiores
temas de dificuldade de diagnóstico por diversos motivos, a gente não tem uma precisão diagnóstica, mas o ponto principal da questão traz desconforto ao paciente. E se isso não for um tabu, ele tem que buscar ajuda e ele vai buscar ajuda, porque enquanto for um tabu, ele vai passar anos sem conseguir acompanhamento, tratamento adequado, e esse tabu é transportado para o médico, né? Então, vocês que de repente falam que gostam da andrologia e tem que entender esse perfil, vocês têm que ser um médico que vai ter que acolher mais esse paciente, conversar mais com esse paciente, entender melhor o paciente do que vai perder um pouco aquele faro operandes, né, de querer operar tudo e de achar que você vai ser super resolutivo com uma cirurgia, como, por exemplo, fazer uma postectomia, que você vai lá e resolver o problema do paciente. Tem muito um contexto psicossocial, né, atrás disso. Exato, a medicina sexual, a andrologia é isso, é entender que o contexto biopsicossocial está em todos os cenários, em todos os momentos, de todos os diagnósticos dentro da andrologia, mesmo eles sendo bem cartesianos de uma doença. Se você pegar um paciente com problema genético e ele foi infértil, ainda assim você tem que ver a questão da ansiedade e da depressão que ele pode estar passando por ser infértil, da questão de ele poder ou não ter uma família, o quanto isso vai impactar, se ele vai ter um custo muito grande para fazer um tratamento que não tem uma cobertura pelo SUS. Então, olha a amplitude maior que a gente tem que ter, diferente, por exemplo, de um paciente que vem lá com um tumor de bexiga e você fala, olha, eu vou te tratar, o protocolo é assim, 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 e é isso para fazer e pronto, né? A gente acaba tendo um pouco, já que você falou em puxar a sardinha, puxando a sardinha para o andrologista, a gente acaba tendo essa visão holística um pouco mais clara para a gente na hora de seguir esse paciente. De fato, a gente aí que eu e o Joca aqui estamos na residência, provavelmente deve ter pego alguns casos assim. Então, é um contexto primeiro de educar, né? Igual você falou, porque às vezes o paciente acha que ele tem ejaculação precoce, mas ele nem tem ejaculação precoce e aquilo, na verdade, cria um problema psicossocial maior ainda, onde ele não consegue ter nem ereção, não consegue ter uma relação, não consegue se satisfazer e o cara fica embotado, né? Junta depressão, junta um monte de coisa. Então, essa parte de educação é muito importante, né? Do paciente saber e acompanho, o Joca também, o Diogão. Eu te acompanho muito no Instagram e vejo que você tem muito esse tato, assim, de querer educar muito para essa parte. E também já que a gente está falando de andrologia, né? A parte de reprodução humana, ela já tem uma importância muito grande na medicina e cravada e sustentada, de você poder tratar um casal com infertilidade e conseguir gerar um fruto, né, do casal conseguir ter um filho, né, bem assim dizendo. Então isso já tem um papel muito bem definido e claro e fantástico até na medicina. Mas falando sobre andrologia, qual que é o papel que você acha que na mudança de cenário que tem acontecido e a importância da andrologia em si, falando, até comparando, né? Se você for ver a mulher, né? A mulher vai no ginecologista desde da primeira menstruação que ela tem, né? E acompanha com o ginecologista o resto da vida. E o homem ainda tem esse tabu, não tem essa visão, isso está mudando, né? E a andrologia vem para mudar isso, a educação, os conceitos, mas o homem não procura um andrologista desde a adolescência, não faz um acompanhamento regular. Então, como que você vê esse cenário, você que trabalha com isso e atua nisso, é referência nisso, o que você vê de mudança de cenário nesse sentido? Se você sente que homens procuram mais o médico andrologista, o urologista, né? Mais especificamente falando da andrologia dentro da urologia, se você vê que esse cenário muda um pouco, ou se você vê que ainda é muito amarrado e que o homem só procura o urologista na hora de fazer screening de próstata.
A expectativa, na verdade, é que a gente mude essa chave mesmo, né, João? Porque assim, a SBU, inclusive, faz campanhas nesse sentido, né? Tem uma das campanhas que a gente chama de Vem Pro Uro, né? Hashtag Vem Pro Uro, que é de tentar trazer esse adolescente pro urologista. Assumir o papel de médico do homem é uma responsabilidade nossa, porque a sociedade nos vê assim também. Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Lado a Lado que perguntou para os indivíduos quem eles achavam que era o médico do homem, e 30%, que é a maioria das respostas, disse que é o urologista. Então, a gente tem essa função de ser porta de entrada da maioria dos homens para o sistema de saúde. E talvez a gente tenha que saber identificar bem um fator de risco para dislipidemia, saber identificar bem um fator de risco para diabetes, hipertensão, e fazer esse papel. E eu acho também que cabe, então, a gente entender que é um papel do urologista seguir esse menino que vai sair do pediatra e depois vai ficar perdido sem orientação. A expectativa é que a população aprenda que o conceito de saúde é prevenir doenças e não tratar doenças. E isso na andrologia é bastante claro, não só na fertilidade, como nas questões sexuais. Você precisa estar saudável para não ter os problemas, né? Então, está tudo relacionado. Obesidade, diabetes, são os mesmos fatores de risco para desenvolver uma impotência, para desenvolver uma infertilidade, para desenvolver alterações relacionadas a queixas sexuais. Então, a partir do momento que as gerações vão aprendendo isso, e isso é acompanhado por essas questões tecnológicas, por rede social, por acesso à internet, por acesso à informação, por como é feita essa divulgação, disponibilidade de rádio e TV. Hoje em dia, tem 2 aparelhos celular para cada indivíduo do Brasil. Então, se somos 240 milhões de pessoas, nós temos quase 500 milhões de aparelhos celular com internet, né? A gente está aqui gravando esse podcast por um celular, cada um numa cidade de pontos diferentes do Brasil. Então, isso é uma questão da geração, né? E se Deus quiser e a geração acompanhar isso, nós vamos ter essa população procurando esse atendimento preventivo. E a andrologia é basicamente isso. Um indivíduo jovem que tiver uma varicocele pode prevenir uma infertilidade no futuro. Um indivíduo jovem que já eventualmente tiver uma alteração de fimose pode ser tratado. Um indivíduo que tiver ser orientado em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Um indivíduo que puder ser orientado em relação à manutenção da atividade física para não desenvolver distúrbios sexuais no futuro. Uma educação sexual adequada. Você falou da ejaculação precoce. O principal problema é o parâmetro de referência. Em quem que ele está se tornando um parâmetro de referência? É no videozinho que ele recebeu do WhatsApp lá, com o gemidão? É no Telegram, que ele entrou lá no OnlyFans e viu o que é legal, o que é bom, o que é ruim? Se ele fica criado, né, aquela informação de que relação sexual é daquele jeito, quando ele vai se relacionar com alguém, ele não vai ter informação do que é bom, do que é ruim, de como faz, de como não faz. E, de novo, o andrologista pode assumir esse papel dessa orientação. E é nosso dever fazer isso. Eu acho que, por isso, cada vez mais também a gente tem que estar se envolvendo com isso, né? Perfeito. Legal. E, acho que é fantástico essa educação do homem, né, da saúde do homem. Acho que existem muitos tabus ainda na parte de educação masculina, de uma forma geral, né? Ainda mais uma problematização da geração mesmo, né? Igual você falou, da expectativa, né? Em quem é que ele está se comparando? Então, isso gera um buraco sem fim, praticamente. Exato. Porque o adolescente ali está tendo suas primeiras relações interpessoais e gera uma expectativa muito grande. Pode ter essa expectativa, pode gerar uma frustração e gerar um problema psicossocial. E acho que um acompanhamento de um profissional, o urologista nesse papel, ele é assim, fundamental.
infelizmente, ainda tem um pouco de tabu, né? É difícil de uma mãe, de um pai, primeiramente, já é difícil de fazer um diagnóstico disso dentro de casa, e ainda mais levar para Ah, expor isso a um médico, né? Então, mas sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que se um adolescente, um adulto jovem, ali com seus 18, 20 anos, se tivesse um acompanhamento regular com um andrologista, acho que muita coisa seria diferente. E é nesse cenário biopsicossocial que você falou, de não é aquele modus operandi que você vai achar a chave, o ponto, aqui está o tumor, vai olhar uma tomografia, mas essa conversa, esse diálogo é com muita paciência para conseguir quebrar todo um problema, né, que foi criado por expectativa e, quem sabe, até uma frustração. Não sei se o Joca concorda, o Diogão, mas concordo. isso também tem um problema na geração, né? E a gente tá se encaminhando aí, né? A gente não quer se estender muito também, mas tem bastante coisa ainda para finalizar. Saindo um pouco, então, do nicho da andrologia, da especialização em si, voltando para a turma que está na residência, que está se formando, e para a gente também, que a gente conversa com outros especialistas e tem essa inspiração, tem esse privilégio de poder conversar e perguntar, assim, tete a tete, né? Mas como é que você estuda hoje em dia? Você lê um livro, você plataforma digital, segue no Twitter alguma página, lê artigo, você lê o artigo inteiro, você lê tópicos, congressos, como que é a sua experiência, assim, de estudo? Não só de produção, né? Porque a produção de estudo também gera um estudo, né? Mas quando você está em frente a alguma situação, como que você estuda no seu dia a dia? Perfeito, acho que essa pergunta é importante, já desde da faculdade de medicina hoje, na verdade, né? Porque assim, se vocês, eu não sei se está pegando aqui no meu vídeo, eu estou no consultório, né? Então eu tenho aqui o meu Campbell que está aqui, que eu usei durante a residência, que foi por onde eu fiz a maior parte dos estudos no Campbell. Mas a gente também tem que entender que livro, às vezes, ele é muito estanque num momento onde a gente tem uma rotatividade muito grande de informação. E se a gente traçar um paralelo, de novo, tem a ver com tecnologia, de novo, tem a ver com geração. Alguns anos atrás, você precisava ir para um congresso, poucas pessoas conseguiam ir para um congresso para trazer uma informação sobre uma novidade, e poucas pessoas iam ter acesso a essa novidade e conseguir replicar essa novidade na prática clínica. Hoje, você acessa do seu celular o artigo que acabou de sair na melhor revista científica do mundo e tem ali acesso a essa informação, e se quiser você pode replicar. Então isso é um cenário também de dificuldade nesse contexto, porque o número de informações que chega é muito importante. Então a gente tem que ter um conceito e aprender isso durante a faculdade para aprimorar na residência do conceito da medicina baseada em evidências, né? Lógico que um livro conceituado, referência na sua especialidade, como é o nosso Campbell's, ele é um livro de medicina baseado em evidências, mas às vezes ele não é atualizado constantemente, né? Eu tenho, lógico, um viés de estar num centro acadêmico, então eu preciso estar constantemente aprendendo, mas ao mesmo tempo eu tenho a vantagem de, como você falou, de quando eu preparo alguma coisa, eu estou estudando. Então, quando eu sou convidado para dar uma aula, eu estudo aquele tema todo novamente. Quando eu preparo um artigo científico meu, de produção científica minha, eu estudo aquele tema novamente. Quando eu oriento um aluno de iniciação científica ou ajudo um colega no mestrado, a gente sabe que a gente está aprendendo um pouco ali também. Mas hoje eu acabo me guiando um pouco por ler artigo científico, né? A gente acaba criando um método de você rapidamente entender se aquele artigo científico é relevante ou não, pela sua prática, pelo seu envolvimento do dia a dia.
Porque se você fica muito afastado, se você não está na rotina de fazer isso, você corre o risco, às vezes, de pegar um artigo, ler ele e achar que ele é super bom e ele tem um monte de viés, ele tem um monte de erro de desenho que já não fazia sentido para dar a resposta para aquela pergunta, e aquele artigo não fazia nem sentido, ele está ali e você está lendo achando que ele é uma verdade. Então, assim, hoje, na minha prática e no meu contexto, eu estudo por artigo científico. É lógico que a gente pega detalhes num evento, num congresso, né? Então, a gente vai num congresso hoje, a gente está aí às vésperas de ir para um congresso americano de urologia, que talvez hoje seja considerado o maior congresso de urologia do mundo, né? E a gente vai lá e vê uma ou outra novidade, mas provavelmente algum artigo que a gente já leu, algum pré-print que a gente já viu, como você falou, num Twitter, que você está ali, você já segue um grande pesquisador, né? Eu tenho uma amizade aí próxima com o Ramaswamy de Miami, eu fiquei um mês lá e a gente criou um certo vínculo, e eu sigo ele, a gente troca informações, a gente conversa por WhatsApp, então às vezes eu já recebo ali mais rápido uma informação mais recente, então a gente acaba, por causa desse viés acadêmico, tendo isso, mas a gente acaba tendo ali a disponibilidade de estudar por artigo científico. Se for para dar uma receita de bolo, o ideal é você ter a base, né? Então, quando você está na base, estudar por um livro, texto, referência é importante. Na urologia é o Campbell, não tem jeito. E a partir dali, você ir experimentando, entender como é que funciona, interpretar bem um artigo científico, porque rapidamente você vai identificar se aquele artigo tem relevância, se não tem, e para poder ler ele inteiro na íntegra e pegar detalhes que às vezes o resumo omite. E nessa omissão do resumo, você acaba dando relevância para um artigo que às vezes nem é tão relevante assim. Mas é como eu acabo seguindo hoje a prática. A gente não aprende numa aula. A aula dá o norte para a gente. Para qual artigo eu tenho que ler melhor, para qual pesquisa eu tenho que prestar mais atenção, para qual tema eu tenho que dar mais atenção, para quem eu vou ler mais. Eu já vi aula, por exemplo, do mesmo palestrante 4 vezes seguidas a mesma aula e prestei atenção em detalhes diferentes cada vez que eu vi a mesma aula, né? Então a gente não aprende na aula, a gente pega detalhes e a gente tem que estar atento a isso também por causa da velocidade de informações que a gente tem hoje, né? Então não é fácil estudar hoje, mas é importante. E cada vez mais, a gente comentou aqui sobre subespecialidade, cada vez mais a gente vem se subespecializando, né? Como eu disse, hoje o meu consultório é 90% andrologia, então dificilmente eu preciso me aprofundar nos tratamentos imunoterápicos de câncer de rim refratários ao tratamento e recidivados e metastáticos. Mas talvez eu precise continuar me especializando muito em relação a fatores tecnológicos e novidades em relação da andrologia. Então isso acaba sendo um conceito também que hoje tem crescido cada vez mais na urologia, né? Eu tenho até uma dúvida, doutor. Acho que a maioria, até o pessoal mesmo residente, como foi conseguir tipo, os primeiros pacientes? Hoje o senhor já tem vários pacientes, tem a recomendação de cada um para cada um, mas no início, assim, com toda a formação, como foi conseguir os primeiros pacientes? Como foi as primeiras consultas? Perfeito. Diogo, na verdade, assim, você tem que entender justamente esse cenário de para onde você vai passar, para onde você vai andar, para onde você vai caminhar. E aí entram as fórmulas de estrutura de trabalho. E que isso que ninguém ensina para a gente na residência, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Você pode trabalhar no seu consultório privado e atender só pacientes particulares, e isso demanda você ter tempo para estar ali, se dedicar àquele consultório e saber que vai demorar para esses pacientes aparecerem. Você pode começar trabalhando num grupo de médicos, onde eles já atendem num consultório, já tem ali uma carteira de convênios, por exemplo, e isso facilita os pacientes chegarem até você. Você pode ir trabalhar hoje, tem grandes redes hospitalares, e trabalhar nos ambulatórios e desses hospitais, dessas redes hospitalares. Então, e aos poucos ir formando o que a gente chama de identificação, né? As pessoas têm que começar a se identificar com aquilo que você faz, né? Então, não importa onde você começa,
E agora eu vou falar de novo da andrologia, porque é a área que eu atuo, você tem que estar sempre numa rota onde você tem que pesar bem, e esse limiar é pequeno na medicina sexual e na reprodutiva, que é andar no limite da ética também, né? Não desviar do limite da retidão, da ética, do que é correto, faz com que você vá ganhando não só notoriedade em relação aos seus parceiros, e aí você vai receber encaminhamento, porque aí as pessoas vão saber que você é ético, que você trata daquele paciente de uma maneira adequada, mas os pacientes também percebem isso, e não adianta nada. Eu falo aqui, eu sou fã de mídia social, eu estou em todas as mídias sociais que vocês procurarem. E acabei de abrir um TikTok, que era o meu último que eu tinha mais Sério? resistência, mas eu abri um TikTok, vou estar no TikTok também. Eu só não Que tô no legal, Tinder velho. porque eu sou casado, senão eu tava no Tinder também. E no Mas eu tô... OnlyFans também. OnlyFans OnlyFans também não tô. Mas é isso, você tem que saber para quem você quer comunicar, como você quer comunicar, mas não adianta nada você ter 50 mil seguidores no Instagram e o jeito que você se comportar no Instagram não é o jeito que você se comporta no consultório. Não adianta você ter 50 mil seguidores no Instagram e você não ter conhecimento científico para tratar direito aquele paciente. Não adianta nada você ter 50 mil seguidores no Instagram e quando você tiver que lidar com situações onde você tem relacionamento médico-paciente, onde você tem gestão de tempo, onde você tem gestão de conhecimento, você não saber fazer. Então, os primeiros pacientes, na verdade, eles vão vir de acordo com a estratégia que você montou. Se você está atendendo, meus primeiros pacientes foram vindo do que me conheceram no SUS e que eu era residente, eu tive essa possibilidade de continuar aqui na região e tenha pacientes que já tinham passado comigo no SUS. E aí eu também atendia no SUS e começaram a me procurar no consultório. E aí eu atendia num grande hospital e começaram a me procurar no consultório. Hoje eu divido meu atendimento hoje em 3. E olha a dificuldade que a gente tem isso aqui hoje no Brasil. A gente atende SUS, a gente atende o nosso consultório privado e a gente atende uma medicina de grupo numa grande rede hospitalar. Então, é também entender cada nicho. Pode ser que em Recife você não tenha como trabalhar num grupo. Você vai trabalhar no Sim. SUS e os seus primeiros pacientes vão de lá. Pode ser que você tenha que obrigatoriamente trabalhar no consultório privado e não tenha o que fazer. E aí você vai ter que identificar qual que é a sua dificuldade. Mas é constância, seriedade com que você faz, objetivos, né? Consultório demora para dar certo, então isso daria mais 1 hora de podcast para a gente conversar sobre Com gestão de certeza. consultório, sobre carreira, Um outro episódio. mas é importante ter em mente o local que você está, como funciona a sua estrutura ali. Comparando rapidamente ABC e São Paulo, ABC, por exemplo, é uma estrutura onde tem muito mais indivíduos que precisam do convênio e do SUS do que São Paulo. E eu preciso entender isso para ter esse paciente comigo aqui, né? Para atender melhor esse paciente. Então, faz parte de entender esse contexto. E até assim, não existe nada melhor, não existe nada mais fiel do que uma indicação de um amigo. Então, assim, eu acho que isso é muito de soft skills, né? Que são habilidades interpessoais ali, até de educação, de caráter, do jeito que você trata o paciente. Eu vejo muito isso na residência, porque a residência é uma correria, né? Uma loucura, ambulatório 120 pacientes, aquela coisa, mas o jeito que você pega na mão do paciente, o jeito que você abre a porta, Os você pequenos detalhes. se levanta, se apresenta, o jeito que você olha no olho, isso já faz uma diferença absurda. Então, isso é até um pouco pessoal, isso, e são algumas habilidades que você vai adquirindo ao decorrer da sua formação, né? Então, tem toda uma qualidade técnica por trás disso, tem a especialização, tem tudo, mas tem o jeito, né? O jeito que você trata, o jeito que você conversa, você E pode ninguém te estar... ensina isso,
sabe, João, ninguém te ensina isso. Você percebe, você presta atenção e você vai absorvendo um pouco isso. Exato, A exatamente. gente aprende com assistentes também o jeito de não fazer algumas coisas, Exato. né? Então, Sim, com pode certeza. ser que às vezes alguém olhou para mim enquanto estava na formação e falou: não, esse jeito que o Léo faz eu não acho que é legal para mim, não acho que é certo, não é o jeito que eu gosto de fazer. E vai dar certo para ele desse jeito, a característica que ele tem. Então, não tem como eu ensinar para ninguém, ó, trate o paciente assim, faça isso, faça aquilo outro. Esse desenvolvimento, essas soft skills que você falou, são um pouco de coisas inatas e um pouco de coisas absorvidas, onde você vai prestando atenção em relação a criar essas habilidades que não são assim ensinadas como eu consigo ensinar como que faz uma implante de prótese ou como faz uma correção de Peyronie, né? Fantástico, né? Isso, claro que tem todo um tempo, né? Igual você falou, o consultório demora para funcionar, mas acho que durante a carreira e a trajetória, qualquer especialidade, a pessoa que está focada, determinada, ela está bem posicionada, uma hora as coisas tendem a acontecer. E É natural. fantástico pegar esse feedback de você também. Mas é isso, a gente está agora assim caminhando para a reta final. Aí o Joca acho que tem uma pergunta para fazer sobre lazer. Ah, pois é, doutor. O que o senhor faz fora de consultório, fora de SUS, do privado, do ABC, de congresso? Porque Será que vive do que se é, alimenta? tem Onde vida, dorme? toma uma cerveja, tem um tempo. Essa pergunta, na verdade, é o grande desafio que a gente tem, né? Tentar achar um equilíbrio, porque, como a gente discutiu já desde o começo, saúde é equilíbrio, né? Biopsicossocial e como a gente faz para achar esse equilíbrio. Não é fácil, né? Mas é uma coisa que a minha esposa me cobra muito isso e me abre os olhos para falar: olha, para de ser workaholic, faz alguma coisa por você, né? Porque isso é da minha personalidade, eu sou um cara que acho que consegue fazer tudo, que eu sou polvo com 16 braços e eu tenho dificuldade em falar não para as pessoas e tento querer Pois. ajudar, mas isso é um pouco de mim, né? Eu quero ajudar todo mundo, eu acho que eu vou conseguir ajudar todo mundo, eu acho que eu vou dar conta de fazer tudo e a cabeça não aguenta, não adianta achar que nós somos super-heróis, isso até reflete para os nossos pacientes, né? Então, a parte boa disso é que isso também é uma soft skill, é o contexto de como você consegue se relacionar com a sua família, como você consegue se relacionar com seus amigos, então sair, encontrar. Eu tenho uma turma de amigos da faculdade que nos primeiros 10 anos da faculdade a gente saía todo mês, uma última quinta-feira do mês, para se encontrar todos. Aí foi diminuindo, lógico, um começa a ter filho, outro começa a mudar de cidade, aí veio a pandemia, deu uma bagunçada, né? A pandemia atrapalhou, teve muitos problemas na pandemia, teve muitas evoluções, principalmente tecnológicas, mas a gente tenta diversificar desse jeito. Eu sou um cara muito caseiro, na verdade, viu, Joca? Eu gosto de família, eu gosto de sair para comer com a minha família final de semana, frequentar restaurantes diferentes, conhecer restaurantes diferentes. Meu filho tem um filho pequeno, então a gente também se Tem que dar diverte em atenção. relação às atividades, tem que dar uma atenção para ele, mas durante a semana é corrido, é isso aí, ó. Você vê, hoje a gente está aqui de novo para dar para os nossos ouvintes e para quem eventualmente veja a gente também. Hoje, Exato. final do dia, 9 horas da noite, eu ainda estou Nove e no meia da consultório. noite. É Começamos a exato. gravar aqui do consultório onde eu estava acabando de atender. Então é bastante corrido, a gente tenta dar conta de tudo, mas precisa lembrar que não dá para dar conta de tudo. Então, Sim. agora a minha próxima meta é voltar às minhas atividades físicas que a pandemia me Ah, podou. Então, essa é a minha próxima meta. é importante, né? Doutor, você como um bom leitor aí de muitos artigos e tudo mais, falando em lazer, igual o Joca comentou, você tem hábito de ler livros fora do contexto da medicina? Já teve ou ainda E o, tem? Como é que e o é que essa parte da recomenda? leitura aí?
Eu já li mais. Eu gostava bastante de ler. Quando eu entrei numa fase onde eu estava na fase do mestrado e agora eu estou no doutorado, eu estou numa fase onde eu preciso ler muito artigo, e isso acaba tomando um pouco do meu tempo. Eu tenho o meu filho chama Lucas, porque ele nasceu. A gente quis batizar ele, eu sou médico, minha esposa é médica, a gente quis batizar ele no dia do meu aniversário, 18 de outubro, que é dia de São Lucas. Um E dia antes do aí, meu. e aí eu quis ler aquele livro que é da vida de São Lucas, né? Eu demorei acho que um ano e meio para conseguir terminar de ler o livro, porque eu estava na fase que ele tinha nascido e que eu estava terminando o mestrado, e então foi difícil. Então, isso eu também estou tentando retomar agora, aos poucos. Eu comecei a voltar a ler também um pouco voltado a livros, não só não relacionados à medicina, mas talvez relacionados a um pouco da formação espiritual. Eu tenho um conceito, não é a religião que eu sigo propriamente dito, mas a que eu mais gosto é o espiritismo. Então existem alguns romances espíritas que eu tenho lido, até voltado até para essa parte do atendimento. Então eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento também, porque no final das contas o que diferencia a gente dos animais é a cultura, né? É esse nosso desenvolvimento em relação a um livro, a uma peça de teatro, a uma música. Então a gente acaba tentando desenvolver um pouco isso, né? Mas Então, não é, esse livro não é do fácil. espiritismo que você comentou, da formação pessoal, qual que é? Cita aí pra gente que a gente vai deixar na recomendação aí. Não, o livro que eu estou lendo agora não é o do Espiritismo. O que eu tô lendo agora é Os Líderes Se Servem Primeiro Legal. desculpa, Os Líderes Se Servem por Último, e tem a ver com gestão, porque também eu estou assumindo alguns papéis novos, mas é o livro que eu estou lendo agora, e se for para Legal. deixar não Já até terminei achei. ele ainda, mas parece ser bom. Legal. E agora, finalizando aí, a gente está chegando agora de fato na reta final. Tem um, tem uma pegada nossa lá na página, um programa que chama UroQuest. Então, a gente levanta algumas questões, algumas provas de residência. Então, eu queria aí propor um desafio, depois a gente te manda até uma mensagem de você mandar algum caso de desafio aí para o nosso UroQuest, vai chamar UroQuest Dr. Leonardo Seligra. Você De topa andrologia, claro. essa questão ou não? Lógico, lógico. Então, Sem beleza. problema. Bom, fala pra gente aí, fala pro ouvinte onde que a gente pode acessar você nas suas principais páginas. Como eu falei, né? Eu tô em todas as redes sociais aí. No Instagram é Urologia e Andrologia. No Facebook me acha por aí também, mas me acha pelo meu nome, Leonardo Seligra Lopes, LinkedIn, Twitter, eu sou urologista ABC. Mas é fácil achar, enfim, tem meu site. Eu estou aí aberto a qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre esses temas que a gente conversou aqui ou sobre outros. Eu acho, como eu falei, eu acho que a gente tem que compartilhar, a gente tem que ajudar a educação, a formação, não só dos alunos, né, como está o Diogo representando aqui, os residentes, como estão vocês aí, João e Joca representando, mas da população como um todo. Então, toda vez que a gente puder participar e compartilhar dessas ideias, eu sempre faço questão de tentar ajudar. Então, vocês sabem aí como que a gente demorou para conseguir se organizar aqui para fazer Nossa, velho. Foi luta, hein, doutor? esse evento, mas eu fiz questão de que desse certo para que a gente pudesse incentivar, né, iniciativas como a de vocês. Então, continuem, parabéns. Essas iniciativas elas têm que ser continuadas, porque vocês vão servir de inspiração para alguém um dia, né? Então, do mesmo jeito que a gente hoje já foi inspirado por alguém, e eu espero que eu possa inspirar positivamente as pessoas hoje, vocês vão ser inspiração para alguém que está vindo aí. O Diogo com certeza se inspira em vocês em diversas coisas.
e aí isso tem que ser passado de geração para geração e a gente poder criar algo, construir algo importante para o futuro. É isso. Inclusive, doutor, desde já, futuramente, já fica um convite para a gente conversar de novo, porque tem muito assunto para conversar com o senhor, que se a gente ficar até meia-noite aqui, não... tem muita coisa. A gente vai, futuramente, pode expandir os assuntos, dar uma aprofundada em algumas coisas que, com certeza, o senhor quer muito falar e tem muita coisa para contribuir para todo mundo. A nossa página do Papo de Ouro, ela tem o público é muito diverso, né? Então tem acadêmicos, tem residentes em formação, tem urologistas recém-formados, tem urologistas mais já bem consolidados e referências, e também tem uma parcela da população leiga. Então, assim, essa nossa conversa sobre educação, educação de saúde do homem, desmistificar um pouco as coisas, acho que essa conversa nossa foi muito legal, assim, quebra expectativas de todo o roteiro, mas acho que a gente conseguiu informar e atingir, cada um com certeza vai conseguir captar alguma mensagem boa, e que tiveram muitas, então já agradeço demais por participar mais uma vez em nome do Papo, e agora agradecendo pessoalmente, a gente te acompanha, te sigo, e você é uma referência para mim, para colegas, então agradeço demais. Então, passar a palavra para o Joga para agradecer e a gente finalizar. Doutor, agradeço imensamente, peço desculpas aqui por, enfim, essa demora, essa questão de horário, e eu estava muito, muito ansioso para fazer essa entrevista com o senhor, porque justamente o senhor é uma das maiores referências que eu tenho da andrologia, e é o que eu quero, entendeu? Então, o senhor é um espelho muito grande. Então, ter conseguido aqui numa segunda-feira, final da noite, essa entrevista, essa disponibilidade, o senhor falou aqui, deu tanta coisa legal pra gente, deu um ânimo a mais. Isso aqui é muito inspirador. Eu fico muito feliz e, com certeza, no futuro, espero um dia, sei lá, quem sabe poder trabalhar com o senhor, acompanhar o senhor um pouco mais de perto ia ser uma honra muito grande. Legal. E aí, Diogão, deixa essas considerações finais aí. Não, para mim é uma inovação, né? Tipo, conhecer mais de perto como é essa parte final, né? De todo o processo. Que basicamente para mim ainda, o processo é a faculdade, a residência e o pós da residência, né? Mas para mim é uma quebra-expectativa, conhecer uma nova rotina, conhecer um mundo novo para mim. É muito gratificante ter o seu na página da gente. E tem muito assunto que a gente queria abordar, mas futuramente fica o convite aqui para o senhor voltar para a gente conversar mais algumas coisas. Já está aceito. A hora que vocês quiserem, a gente se organiza de novo, a gente conversa, como eu falei. Eu sou totalmente disponível, incentivador dessas iniciativas. Eu acho que quanto mais tiver, melhor. Então, contem comigo e espero que realmente mais pessoas aproveitem também. E a gente se encontra aí, né, nos congressos, nos eventos, enfim, estamos aqui a hora que quiserem, a gente pode conversar mais. Com certeza, doutor. Muito obrigado, doutor. Então, muito abração, doutor. Um grande abraço. Valeu, obrigado pelo canal, a gente vai tudo. Conversando. Abraço, valeu. Doutor. Tchau. Tchau. Opa, ei. Top, hein? Vocês dois. Ei. Eu vou. Caralho, eu tive. Deixa eu fechar aqui a gravação, porque aí eu vou. Ei, tá salvo, né?